Atos capítulo 20, do versículo 15 ao 21, começando no 15, diz assim: E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos em Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como que em todo esse tempo importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E oremos. Amado Deus querido, abençoe agora a Tua palavra, possamos aprender dela esta manhã, seja conosco, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então, e hoje nos deparamos com Atos capítulo 20, nosso estudo do livro de Atos, e hoje nós vamos pegar o tema em Atos 20 de Paulo se despede de Éfeso. Paulo está aqui se despedindo pela última vez de Éfeso. Ele já havia partido de Éfeso, não é que ele estava dando tchau e eu vou embora, ele já havia deixado Éfeso, ele passou lá um bom tempo, mas ele não tinha se despedido de forma definitiva, de forma final. Então o que ele fez foi que ele estava a caminho de Jerusalém, nós lemos isso no versículo 16, ele queria que, se fosse possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então ele estava a caminho de Jerusalém e ele passou, a Bíblia diz aqui, ao largo, no versículo 16, Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, ou seja, ele ia passar perto, não ia passar em Éfeso, mas ele planejou passar perto de Éfeso. Para quê? Para se despedir da igreja. Então ele não foi para Éfeso, mas ele chamou aqui as pessoas de lá, a liderança, versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então ele mandou chamar os anciãos da igreja para se despedir da igreja através dos anciãos, não podia toda a igreja aí, é claro. Então ele chamou os líderes da igreja, os anciãos da igreja, e ele no caminho de Jerusalém passou perto de Éfeso, por Mileto, e chamou os anciãos para se despedir deles e se despedir da igreja de modo final. Não haveria mais então contato direto entre Paulo e a igreja em Éfeso. Então vamos ver aqui algumas características que nós podemos aprender sobre Paulo, seu tempo em Éfeso, né? E coisas que nós devemos emular e imitar em nossas vidas, que a gente vê aqui na vida de Paulo. Então vamos começar com a primeira coisa, no versículo 18, e vamos ver a segunda parte, onde diz assim: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, e aí continua, mas desde o primeiro dia. Essas palavras, desde o primeiro dia, quer dizer que é do tempo no passado até o tempo no presente. Então, desde o primeiro dia, mostra o quê? Que Paulo tinha consistência. Consistência. Consistência é algo muito importante na obra de Deus. E se você quer ser fiel a Deus, fiel ao ministério, se você quer ser abençoado por Deus, o que nós temos que ter é consistência. E não aquela pessoa que hoje está indo 8 km por hora, amanhã está indo 80, aí depois amanhã está indo 800, aí no outro dia volta para 80, aí volta para 8, ou seja, não é aquele crente que vive assim. Uma semana ele lê a Bíblia todo dia, aí passa um mês sem ler a Bíblia. Ele vem para os cultos durante um tempo, depois ele desaparece, aí vem de novo, aí some, aí vai. Ele vem evangelizar, aí, ou seja, ele tá, mas não está. Ele é inconsistente, ele é instável. Nós inclusive vimos isso outro dia sobre Rubens, filho de Jacó, que o problema dele é que ele era instável como a água e, portanto, ele perdeu a bênção de ser o primogênito da família. Então, consistência. E Paulo aqui fala, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Então, durante todo o tempo que ele esteve na Ásia, ele foi consistente. Ele foi a mesma coisa. Ele agia da mesma forma, fazia do mesmo jeito, ele era fiel o tempo todo. Isso, como sabemos desse texto e outros que nós já lemos, ele sofreu perseguições, ele sofreu calúnias,
Ele sofreu prisões, ataques, ciladas. Aqui nós lemos no versículo 20, como nada, versículo 18, falando sobre, 19, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, veja bem, ele era constante e consistente apesar de tudo. Apesar de tudo que ele passou, ele era o quê? Consistente, constante, estável, sólido. Tá? Lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,2, fala assim, Paulo falando para Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Instes a tempo e fora de tempo. Quer dizer isso? Quer dizer, quando estiver chovendo ou fazendo sol, quando você estiver afim ou não, cansado ou não, perseguido ou não, fora de tempo ou em tempo, ou seja, constantemente. Tenha o quê? Tenha estabilidade, seja estável, seja consistente. E não há fidelidade sem consistência. Não há fidelidade. Inclusive, a inconsistência, a instabilidade, é justamente um sinal de infidelidade. É uma reflexão, é um sinal, é um sintoma, digamos assim. Vamos olhar agora o versículo 20 rapidamente e vamos ver aqui outra característica. A primeira característica é que ele era consistente e nós devemos também ser consistentes. Não sei aquele gente que está aí, não está um dia para o outro. Versículo 20. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. A segunda coisa que podemos saber é que Paulo pregava todo o conselho de Deus. Todo, nada que útil seja. Existe alguma coisa que é inútil na palavra de Deus? Não, é tudo útil. É tudo útil. Então Paulo ensinava tudo. Tem muita igreja, falamos disso recentemente, tem muita igreja que não pregam certas coisas. Eles não ensinam certas coisas, porque não é muito popular, não é muito bem aceito nos dias de hoje. Que hoje, afinal de contas, nós estamos no século XXI, tudo muito moderninho, então tem muita coisa que muita igreja, muito pastor não prega para não ofender, não chatear, então eles acabam passando a mão por cima, deixando para lá. Paulo não era assim, Paulo pregava todo o conselho de Deus, tudo que era útil. E da última vez que eu chequei, tudo que está aqui nessa palavra é útil. Tudo. Então nós temos que pregar toda a palavra de Deus. Versículo 27, também no mesmo, do capítulo 20, versículo 27, nós não lemos, mas Paulo falou, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então Paulo aqui, reforçando o que ele falou no versículo 20, no versículo 27, ele fala claramente em alto tom, que nunca deixou de ensinar todo o conselho de Deus. Então, nós temos que ser assim também. Lá em Gálatas 1, e versículo 10, e aqui está o motivo, porque muita gente, muita igreja, não prega todo o conselho de Deus. Versículo 10 de Gálatas 1, fala assim, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A partir do momento que a gente começa a querer agradar aos homens mais do que a Deus, então você não é mais servo de Cristo. Você não é mais um cristão a serviço do seu Salvador. Não é mais. E tem muita igreja que faz isso. Eles preferem agradar os homens, então permite entrar todo tipo de música, todo tipo de comportamento, vale tudo. Por quê? Porque eles querem agradar os homens. Eles não querem ofender ninguém, porque vai que a pessoa sai da igreja, como é que vai ficar se o povo sai da igreja? Então, para encher a igreja, eles não pregam todo o conselho de Deus, porque eles querem agradar a homens. Quer fazer isso, faça. Agora, você não é um servo de Cristo. Você não é um servo de Cristo. A pessoa que faz isso não é um servo de Cristo. Então, nós temos que fazer o quê? Devemos pregar e viver de acordo com toda a Bíblia. Porque pregar não é só aqui, chegar e pregar isso aqui, não. Nós podemos pregar com as nossas vidas. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida, as pessoas vão ser salvas porque nós vivemos uma vida maravilhosa. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Mas a verdade é que nós podemos pregar com as nossas vidas. O seu caminhar fala mais alto do que o seu andar. O seu caminhar fala mais alto que as suas palavras. De pouco adianta você falar bonito, mas a sua vida não encaixa com o que você está falando. Aquela história de faço o que eu falo e não faço o que eu faço, essa história nunca colou.
Então nós temos sim que não só pregar, nós temos que viver todo o conselho de Deus. E não ficar escolhendo, porque dá na mesma coisa. Nós pregamos com as nossas vidas. Nós pregamos com o nosso andar, nosso caminhar. Não só com as palavras, mas com as nossas ações e tudo mais. Então, temos que lembrar disso. Primeiro, Paulo era consistente, Paulo pregava e vivia todo o conselho de Deus. E aí no versículo 20, ele era um ganhador de almas. Publicamente e pelas casas. Publicamente e pelas casas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pregava não só na igreja, mas ele pregava pelas casas também. Ele saía nas ruas, nas praças, nos cantos, fazer o que nós fizemos ontem. Ele não ficava só em casa estudando, lendo a Bíblia e orando. Tudo isso é importante. Mas ele saía, ele ia aonde as pessoas estavam. Ele ia de encontro às pessoas. Não adianta você ter conhecimento profundo das doutrinas, dos mistérios, dos segredos da palavra de Deus, se você não sai para ganhar uma alma. O que adianta? Se você não sai para compartilhar o evangelho com ninguém, o que adianta você conhecer a Bíblia de frente para trás, de cor e salteado? O que adianta? Não adianta nada. Então Paulo não era apenas um grande teólogo, um grande expositor e tal e coisa, ele era um grande ganhador de almas. Então Jesus falou que nós devemos ir. Crentes devem ir. E não o mundo vir. O mundo pode vir, claro. Ele falou, venha a mim. Jesus não falou isso? Venha a mim. Agora, como é que o povo vai vir a ele se não tiver gente para levá-los a ele? Aí tem o termo, levar a Cristo. Eu levei fulano a Cristo. Então o povo tem que ir a Cristo, mas ele só vai a Cristo se alguém levá-los a Cristo. Como um dia alguém me levou a Cristo, me apresentou a Cristo e eu aceitei Cristo. E você também. Um dia alguém levou você a Cristo. Então você foi, mas porque alguém levou você. Mas nós temos que ir buscar as pessoas e levá-las a Cristo. Temos que ir. Paulo ele ia publicamente e pelas casas. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A quarta coisa que devemos aprender aqui de Paulo, que devemos emular, é o seguinte, que Paulo, ele tinha servir a Deus como a coisa principal na vida dele. Ele fala assim, em nada tenho a minha vida preciosa. Ele fala assim, olha, nada na minha vida é mais precioso, nada na minha vida é mais importante, conquanto cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Essa era a coisa mais importante para Paulo. E essa deve ser a coisa mais importante para a gente. Cumprir o ministério que Deus deu para a gente. E falar, pastor, mas eu não tenho ministério. Tem ministério sim. Todo mundo tem ministério. No momento que Deus lhe salvou, Deus lhe deu um ministério. Cabe você descobrir qual é esse ministério. E para isso que serve a igreja. É um canal onde você vai conhecer, descobrir qual o ministério que Deus tem para você e onde você vai exercitar esse ministério através da igreja local. Essa é a função da igreja. A igreja não está aqui para salvar ninguém. Quem salva é Cristo quando nós crentes vamos ao mundo e levamos eles, apresentamos ele a Cristo e a pessoa decide se vai ou não aceitá-lo como Salvador. Mas a verdade é que a igreja não está aqui para salvar, ela está aqui para treinar, capacitar pessoas para ir ao mundo e salvar. Ou senão vocês trazem as pessoas aqui e são ganhas aqui durante o culto, não falo o culto. Mas entenda, a função da igreja é treinar quem? Treinar os crentes, treinar os cristãos. Mas tem um ministério, seja lá qual for. E essa é a coisa mais importante para Paulo. E aqui, ó, cumprir com alegria. Então a gente pensa, pastor, cumprir a vontade de Deus deve ser o maior? Não. Para o crente, a maior alegria é cumprir o ministério que Deus tem para ele. E aqui está dizendo, ele não tem nada mais precioso do que cumprir. Então veja bem, isso aqui não é para o pastor, não é para meia dúzia de irmãos na igreja, isso aqui é para todo crente. Todo crente tem um ministério a ser cumprido. Então, todas as outras coisas, estudo, trabalho, família, dinheiro, carreira, são coisas que nós não devemos negar ou renegar ou não ser responsáveis, é importante, tá? Mas a coisa principal é cumprir, é servir a Deus. As outras coisas são auxiliares. Nunca faça do secundário o principal. Deixe o principal o seu principal. Quando você faz o secundário o principal,
as coisas saem do equilíbrio, as coisas começam a criar problemas. Nunca faça o secundário principal, mantenha o principal. E, como Jesus falou em Mateus 6,33, muito famoso versículo, buscai primeiro o reino de Deus. Outras palavras, não há nada mais, nem nada tem a minha vida propiciosa, com quanto que cumpra alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. É a mesma coisa. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o que Deus quer que eu faça. O resto se resolve. O resto Deus acrescenta. Basicamente isso aqui. A palavra-chave é equilíbrio. Não quer dizer que você tem que renegar sua família, deixar de estudar, de trabalhar, ser irresponsável. Não. É manter a coisa principal. Manter o foco naquilo que é o foco. Vamos para o versículo 29, que nós não lemos, vamos ler agora. O que mais que ele fez, nós devemos fazer também. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja só, é algo difícil para o pastor, e é algo que muitas vezes o pastor é acusado. Não digo pastor eu, mas o pastor em geral. Quando parece que estamos criticando e atacando outras igrejas, outras religiões. Mas a verdade é que o que nós temos que fazer com Paulo é alertar as pessoas sobre os falsos profetas. Eu não sei como alertar alguém sobre o perigo sem ser bem claro do que é o perigo. Então, Paulo fez isso e nós devemos fazer isso do mesmo jeito. Avisar as pessoas. Agora, note aqui algumas características dos falsos profetas. Lobos cruéis. Então, a primeira coisa aí, usa o adjetivo cruel. São pessoas cruéis, sem piedade, sem dó. Então, estou nem aí. Para o sofrimento, para o dano que vão causar. Lobo, porque estão na caça. Ferozes, cruéis. Por isso que usa lobos cruéis. Aí continua. Não pouparão o rebanho. Como lobo, ele vai entrar no rebanho e vai fazer a festa. Que rebanho? A igreja. Agora veja aqui o mais triste e o mais cruel. Bom, não agora, mas depois disso aqui. Que de entre vós se levantarão. Esses lobos cruéis que não vão poupar o rebanho, sabe onde é que vão sair esses? De dentro da igreja. Estava conversando com o Micael ontem. Eu até mencionei outro dia uma mensagem aí, no domingo desse aí, não lembro qual, mas todos os maiores absurdos que eu vi na minha vida cristã, os maiores escândalos, foi aonde? Foi no mundo? Não. Foi o quê? Foi no trabalho? Não. Sabe onde é que foi? Na igreja. Nessa igreja. Nessa igreja, a Igreja Batista Metropolitana. É a fonte dos maiores escândalos e aberrações que eu pessoalmente tive o desprazer de testemunhar, conhecer, fazer parte, foram dessa igreja. Posso descrever que eram de fato lobos cruéis. Posso dizer que não pouparam o rebanho. E posso dizer que se levantaram de entre vós mesmos. E continua, falarão coisas perversas. E falaram coisas perversas. Para quê? Para atrair a si discípulos após si. Do mesmo jeito. Faziam as panelinhas, e houve divisão, e houve... Ou seja, isso aqui não é nada de novo. O que acontece aqui em Atos, acontece hoje em igrejas. O que acontece hoje em igreja, aconteceu em Atos. Por quê? Porque é a natureza humana, gente. A natureza humana é a mesma. O diabo é o mesmo. Você vê que o diabo, ele usa as mesmas táticas. O diabo tem 2 ou 3 ou 4 táticas, receitas, que ele usa. E ele não muda. Sabe por que não muda? Porque funciona. Funcionam. Toda vez funciona. Pode pegar qualquer problema que essa igreja, qualquer igreja tem, e você pode resumir para 2 ou 3 problemas chaves. Muito fácil. E se você conhece as táticas do diabo, e não é nenhum segredo, é que eu prego aqui, venho pregando há 12 anos, você fica equipado para resisti-lo. Agora é o seguinte,
Eu posso ensinar. Eu posso pregar. Eu posso até desenhar, fazer gestos e mímicas. Mas se a pessoa só recebe aqui e não recebe aqui, e nada adianta. Sabe, o médico pode passar um remédio para você, dar o diagnóstico correto do seu problema, passar o tratamento correto, mas se você não faz o que ele manda, vai no médico e fala, ó, para de fumar, para de beber, faça exercício e coma agora uma alimentação saudável. Tá bom? Tá. Entendeu? Entendi. Aí você sai, acende um cigarro, vai tomar uma cerveja, senta vendo televisão e come batata frita. Adiantou o médico diagnosticar e te dar a solução? Adiantou? Não. Não. Só vai adiantar quando você levar aquilo a sério no seu coração e começar a praticar aquelas coisas. Aí você vai ter resultado. Mas a verdade é essa, o diabo trabalha com as mesmas táticas desde Adão, Eva, Noé, desde o começo. Nimrod, Caim e Abel, são as mesmas táticas, as mesmas pouquíssimas táticas. É muito triste ver isso, quando a gente cai, vez após vez, na mesma... derrapando na mesma casca de banana toda vez. Mas acontece, então temos que ter cuidado. Mas, então é papel do pastor o quê? Alertar sobre falsos profetas fora da igreja, mas mais perigoso ainda são os falsos profetas dentro da igreja. Aquelas pessoas que colocam uma máscara, uma túnica dentro da igreja, que se apresentam como sendo uma coisa, mas no fundo são outros, eles têm uma agenda, eles têm um outro propósito. Eles não estão aqui para servir a Deus, estão aqui para se servir, tem um propósito. Então temos que ter cuidado, alertar sobre falsos profetas, não só os de fora, mas também os que aparecem na igreja. E versículo 33, a última coisa que vamos ver hoje, versículo 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Paulo não visava o ganho pessoal. Paulo não estava interessado em ouro, prata, em nada disso de ninguém. Nenhum pastor de verdade visa ganhos e benefícios próprios. O grande problema que existe hoje em dia, isso é mais em igrejas de denominação. Mais uma vez, pastor, estou criticando. Bom, se eu tiver, fazer o quê, né? Tem certas igrejas onde os pastores daquelas igrejas, são as igrejas mais nobres, digamos assim, recebem benefícios extraordinários. Salários altíssimos, com direito a carro, moradia, escola para os filhos, plano de saúde. É igual deputado, recebe um básico bem generoso, fora os auxílio isso, auxílio aquilo e não sei o que mais. Qual o problema? O problema é que aquelas posições passam a ser cobiçadas, serem alcançadas e mantidas. O problema é esse. Então, para se manter naquela mordomia toda, você vai fazer o que você precisa fazer. Aí voltamos para o ponto, pregar todo o evangelho, pregar todo o conselho de Deus, não querer ofender ninguém, porque vai que decide trazer outro, mais bonzinho do que eu. Alguém que não chateia ninguém, alguém que não prega sobre os pecados de ninguém. Então você começa a manejar. Não estou dizendo que acontece em todos os casos, mas é uma tentação. É uma tentação, acontece muito isso. Então, Paulo aqui não visava isso. Não visava. Sabe, quando eu vim para Maceió, eu não fazia a mínima ideia onde eu ia morar, como eu me virar. Eu francamente, não sabia como que ia ser, eu não sabia. Mas eu falei, Deus, eu estou indo. Deus tomou conta de mim e da minha família a cada passo. Mas não foi assim, bom Deus, veja bem, eu quero ver como que eu vou resolver isso primeiro, como que vai ser a coisa, para depois eu me decidir. Não. Você fala, Deus, eu estou indo. Agora, vê aí como é que vai ser a coisa. Foi exatamente o que eu fiz. E assim que Paulo fez. Paulo não está avisando ouro e prata de ninguém. Você não tem que estar avisando, bom, eu vou fazer isso, mas primeiro eu quero saber, eu vou ganhar quanto, quem vai me pagar, quando vai pagar, vou morar onde. Não, isso aqui, isso aí, são todas essas coisas que vão ser acrescentadas. Vou dar um exemplo aqui, o missionário que está vindo para cá. Ele não está com o seu nível de sustento completo, mas ele está vindo. Ele está vindo pela fé. Ele não está com o nível que ele deveria estar, mas ele está vindo. A situação é tal que ele tem que vir, então ele está vindo. Ele não está dizendo, bom, então eu não vou por quê? Não, ele está vindo.
Por quê? Ele não está vindo para cá por causa de ouro e de prata, não, gente. Ele está vindo para cá porque é a vontade de Deus. Lá no país dele tem casa, ele tem carro, tem um emprego bom. Ele não está vindo aqui porque ele não tinha o que fazer, ou é o jeito, porque não, ele está vindo. Não visando ouro, prata ou cobiçando nada. Então, do ponto de vista mundano, é o contrário, né? A pessoa quer saber, né, como é que vai ser, quanto vai ganhar. E, claro, se for humanamente falando, tá certo, você vai ter um trabalho, você quer saber quanto você vai ganhar, quanto você vai ganhar. Você quer saber os detalhes, não tem nada de errado com isso. Mas quando se trata do ministério, é pela fé. Como eu disse, quando eu larguei o meu emprego lá na Inglaterra, eu passei de um mês receber X, para outro mês receber X menos X, ou seja, zero. Zero, salário zero. Se eu fosse esperar até a garantia, eu não estava aqui hoje. Então, ouro e prata são coisas secundárias. Tá bom? Então Deus toma conta do crente fiel. Aí eu já vi isso, ó, o sogro da minha filha mais velha, Gabriela. Ele trabalhava na Marinha Americana, era um engenheiro nuclear no submarino. Só que ele passava meses no alto mar. Ele falou, não, assim não é bom para minha família, não é bom para minha vida espiritual. Pediu baixa. Eles disseram para ele, se você esperar mais 1 ano, 2 anos, você pode se aposentar, uma baixa, esqueci o nome, tem uma tecnologidade lá. E é o seguinte, aí você vai poder trabalhar num reator nuclear civil, com a mesma nota. Ele falou, não posso esperar 1 ano. Daqui a 1 ano, nem sei se eu vou estar na igreja desse jeito. Passando 6, 9 meses longe da minha família, longe da igreja. Eu não sei se daqui a 1 ano eu vou estar tendo. Ele saiu antes, perdeu pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, perdeu muita coisa. O irmão conhece o irmão Alan, pai do Christian. Agora, você viu aquela casa? Aquela dele, aquela casinha pequenininha, com aquela selva amazônica ao redor? Pois é. Aquilo ali, ele comprou a preço de banana, ele comprou o preço de um apartamento pequenininho. Ele tem um negócio hoje muito bom. Ele começou do nada, ele era funcionário de uma, não naquela firma pequena, mas era funcionário de uma firma pequena. A firma faliu. O o dono da firma não tinha como pagar o que devia a ele falou, não tem problema, eu levo o maquinário como pagamento. Ok, aí pegou aquele maquinário e Deus abençoou. E hoje ele tem várias equipes, coisa... Gente, Deus abençoa o crente fiel. Buscai primeiro o reino de Deus. O resto Deus providencia. Estou dando um exemplo só na minha vida, na vida do irmão que eu conheço bem, amigo nosso. Mas não para por aí não. Tem outro irmão que eu estou pensando aqui, ele foi abrir uma igreja. Pronto, interessantemente, irmão, aquela igreja lá em Connecticut, você conhece, do pastor Beck, eles chamaram primeiro esse outro irmão, o pastor Scott, para se candidatar naquela igreja. Só que ele foi, não gostou, ele queria ir para um lugar mais remoto. Ele foi para o meio do Kansas. Não tinha igreja lá. E ele não tinha salário. Ele começou a igreja para trabalhar no matadouro. No matadouro. Ele trabalhou no matadouro de dia e fazia ministério à noite. Hoje, 20 anos depois, a igreja comprou uma escola, que era uma escola, agora é uma igreja, toda equipada, maravilhoso. Ele não precisa mais trabalhar secularmente. Deus abençoou de tal modo, ele conseguiu comprar pessoalmente vários imóveis na cidade, residenciais e comerciais. E hoje ele praticamente está aposentado, não precisa nem do salário da igreja. Quando ele chegou naquela cidade, ele não tinha um centavo de renda. Ele poderia ter dito, Deus, eu não vou para lá porque eu vou não ter como. Como é que eu vou trabalhar e fazer isso, não sei o que mais. Mas quando você confia em Deus, fazer a coisa certa, Deus abençoa. E eu poderia passar o resto do dia aqui dando exemplos e mais exemplos e mais exemplos, como Deus abençoa um crente fiel. E muitos exemplos de como Deus não abençoa um crente fiel. Um crente que fala, não, primeiro eu quero ver. Não, primeiro eu vou fazer isso. Primeiro eu vou fazer... Quando você coloca a sua vontade em segundo lugar, aí o inverso acontece. Deus não abençoa.
Então, aqui, Paulo não visava ganho material. Não visava. Eu conheço outro pastor aqui, eu já dei o exemplo dele, pastor também muito importante, ele é o presidente de onde eu me formei, do seminário que eu me formei. Ele era um piloto da Marinha Americana, ele decolava e aterrissava daqueles jatos de porta-aviões. Pois é, foi salvo, Deus chamou para o ministério, ele pediu baixa. Não faltava muito para ele se aposentar como oficial. Então ele se aposentou, mas não com a aposentadoria plena, porque ele aposentou antes do tempo para seminário, isso já adulto, sei lá, 30 e poucos anos, piloto da Marinha Americana, outra coisa. Hoje é um pastor. Muito abençoado o ministério dele. Então, olha, não faltam exemplos. Agora, se a pessoa avisa, e a minha carreira, a minha aposentadoria, como é que vai ser? Não. Paulo não pensava assim. Esses homens que eu mencionei não pensavam assim, e nós não devemos pensar assim. Vamos ser fiéis a Deus, que mais uma vez, buscar primeiro o reino de Deus. E o resto, Deus, Ele providencia. Então, ganho pessoal, nem sempre é financeiro, gente. O ganho pessoal não quer dizer necessariamente dinheiro. Então, às vezes, é para manter aparências, para ter influência, para ter um certo privilégio, para, sei lá. Mas sempre, quando o ganho pessoal é a coisa mais importante, seja ele financeiro ou não, a coisa azeda rapidinho. Então nós devemos servir a Deus por motivos puros. Não com agendas escondidas, não com objetivos obscuros, tá? Mas sempre fazendo a coisa certa, porque é a coisa certa para fazer. Porque quando nós vamos a Deus, veja só, isso é uma verdade inegável. Eu tenho observado isso, infelizmente, em 20 anos de igreja, mais de 20 anos de igreja, mas quando você vai a Deus com um objetivo próprio, uma agenda oculta, uma de duas coisas vai acontecer e vai ter o mesmo resultado. Número 1, você vai conseguir o que você quis e tchau Deus. Ou você não vai conseguir o que você queria e tchau Deus do mesmo jeito. Ou seja, quando você tem uma agenda escondida, mais cedo ou mais tarde você vai sair por aquela porta e não vai voltar mais. Ou porque você conseguiu e agora não tem mais para que ficar, afinal você conseguiu o que você queria, o seu objetivo. Então, o propósito de você estar com Deus foi preenchido. Ou você vai cansar de esperar em Deus, porque Deus não vai fazer aquilo, porque não está na vontade dele, não é o que Deus quer. E você vai então procurar outro modo de conseguir o seu objetivo, seja lá como for. Mas repetindo, quando você tem uma agenda obscura, uma agenda escondida, o resultado final é o mesmo. Você vai se afastar de Deus, mais cedo ou mais tarde. Quando você busca Deus, buscai primeiro o reino de Deus, Deus vai acrescentar tudo o que você queria e um pouquinho mais, que você nem sabia que você queria, mas você queria, não sabia. E isso vai manter você próximo de Deus. Você vai crescer intimidade com Deus. E Paulo aqui, ele não tinha uma agenda escondida. Ele não estava querendo posição, ouro, prata, ele não estava crescendo, ele não queria ser o papa de ninguém. Tanto que ele fala aqui com humildade, né? A gente leu aqui no versículo 19, servindo a Deus com toda a humildade. Humildade, ele não estava querendo ser nenhum chefe de nada, nenhum papa, nenhum líder. Ele não almejava posição ou riqueza. Ele servia a Deus com humildade. Então, nós podemos e devemos copiar essas características de Paulo em nossas vidas. E isso é o que nós temos em Atos capítulo 20. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado por tua palavra. O Senhor abençoe agora